Você nunca mais será o mesmo. Eu quero que quando um judeu caminhe pela terra, as pessoas não olhem ele de cima para baixo. Eu quero que as pessoas olhem eles de baixo para cima, para verem que eles não são normais, são um povo especial, zeloso e de boas obras. 1,5. Sua família vai sentir orgulho de você de novo. Você está me olhando aí com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Segura aí. Está no culto há horas, mas os olhos estão secos, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está nessa vigília com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu te desafio a voltar a ser o canela de fogo que você era. 2. Quem viver verá, para ver onde Deus levará você nas asas do vento dele. Se levantar contra você 11.000 demônios, 1.000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não será atingido depois desta madrugada. 2,5. Belém do Pará será chamado capital das promessas. Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Eu quero saber quem aqui dentro tem uma promessa que ainda não se cumpriu. Então se apega a esta promessa, porque vai acontecer um reboliço em Belém do Pará. Porque as promessas vão acontecer. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 7 pessoas e profetize sobre eles. Senhor Deus, eu quero um sinal que o Senhor está nesta vigília. Onde houver alguém que tem uma promessa, onde houver um sonhador no meio desta vigília, faz cair sobre eles a sua glória. Marca a vida deles esta madrugada com o fogo sagrado. Pega ele, pega ela agora, 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 já! Graças a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus hoje? Então encontre uma pessoa bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Ficou difícil? Se não tiver ninguém bonito aí embaixo, é só olhar aqui para cima, tá bom? Mas não é para mim não, veio para o pastor Leno, né? Esse grande homem de Deus. Aqui é um cumprimento também a sua esposa, a missionária Ellen. Toda a equipe da congregação Pedro Álvares Cabral. Eu quero contratar esse irmão para andar comigo pelo Brasil. Se eu arrumar uns 3 que grita desse jeito, não preciso de mais nada. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Alguém trouxe Bíblia? Então abra sua Bíblia comigo no livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo de número 43. Deus está aqui. Isaías, capítulo de número 43. Quem encontrou, diga amém.
Quem não encontrou, peça socorro. Eu vou pedir para que todas as pessoas que estão assentadas fiquem de pé, em reverência à leitura da palavra deste momento. Está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará, e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão dele ou dela com carinho até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este ambiente com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre Belém nesta noite. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco, é o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Deus é fiel. Também quero cumprimentar aqui o irmão Rosivaldo, é um grande amigo de longa data, e que foi um instrumento de Deus para que esta vigília acontecesse. Geralmente quando eu venho para um culto, eu não venho com o espírito de derrota, eu venho com o espírito de vitória. Diga para o seu irmão: nunca venha para o culto com o espírito de derrota. Diga: venha com o espírito de vitória. Eu falo isso porque antes de pregar, o pastor Leandro deu um testemunho aqui. Nunca mais faça isso, pastor Leandro. Nunca conte derrota. Já que fez, vamos para cima. Já que fez, vamos agarrar o diabo pelo chifre e esfregar a cara dele no chão. Porque senão o pregador ou o cantor, a pessoa que vem, acha que a culpa é dela. E eu não tenho culpa nenhuma. Eu sou apenas um instrumento de Deus para abençoar a sua vida nessa noite. E eu aprendi na minha caminhada com Deus que aquilo que não custa nada não vale nada também. Ou seja, quando as coisas são muito fáceis, eu tenho dificuldade em acreditar que Deus está no negócio. Se foi difícil, é porque a coisa vai ficar boa. É porque o diabo não queria que acontecesse.
E para desespero do inferno inteiro, o céu está descendo aqui neste lugar, nesta madrugada. Posso ouvir mais um grito de glória a Deus aqui? Pedir ao Robson que mude a música. Eu prometo que não vou me demorar muito, até porque o horário já está avançado. Pediram para eu estar aqui 1h30, eu estava aqui 1h40. E eu tenho que estar no aeroporto daqui a pouco, porque 4h50 tem o embarque para ir embora para São Paulo. Mas a minha vontade era pregar até às 8 da manhã aqui nesse lugar. Eu prego o Evangelho de Jesus Cristo desde criança. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Hoje eu tenho 44 anos, carinha de 50, corpinho de 60. Só Jesus sabe como os dias têm sido pesados. Mas eu não trago na minha memória, desde criança até os dias de hoje, nenhuma lembrança de um culto que Jesus tenha faltado à reunião. Nem todos entenderam, então eu vou melhorar a sentença. Eu quis dizer que desde criança até os dias de hoje, eu não me lembro de um culto que Jesus tenha sequer chegado atrasado à reunião. Muitas vezes somos obrigados a chegar no culto depois que ele começa. Às vezes somos obrigados a ir embora do culto antes do culto terminar. Mas Jesus nunca fez isso. Ele sempre chega quando o primeiro crente chega. E ele só vai embora quando o último crente vai embora. Isso quando ele não encontra esses loucos que estão aqui, que amam emendar o culto numa vigília. Porque aí ele fica com eles até o sol raiar. Porque ele deixou na sua palavra uma promessa dizendo: esta é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só quem pertence a esta igreja dê mais um grito de glória e uma salva de palmas a Jesus, porque ele é bom. Abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Isaías, numa vigília como essa, é uma aventura. É sairmos da terra em uma viagem só de ida para dentro do coração de Deus. O profeta Isaías foi um profeta que vaticinou a vinda do Messias de Israel. Quem conhece a Bíblia Sagrada sabe que os seus 66 livros estão divididos em vários temas. Alguns são chamados de livros proféticos, livros poéticos, livros históricos, enfim. Há uma gama de livros dentro da Bíblia. Os livros proféticos são aqueles que mais tocam o coração do ser humano, porque os livros proféticos estão envoltos em um manto de revelação. E revelação é um mistério. E mistério na Bíblia Sagrada é algo que tem pelo menos 3 características. Primeiro, Deus só revela no tempo certo. Segundo, Deus só revela para quem tem intimidade com Ele. Terceiro, Deus só revela porque são mistérios que estão guardados no coração dele. Portanto, abrir a Bíblia Sagrada no livro de um profeta em uma vigília é mexer com o coração daqueles que vieram para cá porque precisam de uma resposta divina. Eu amo pregar em todos os tipos de culto. Prego em cultos de manhã, de tarde, de noite, mas eu tenho uma paixão por cultos na madrugada. Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque na madrugada, primeiro, a fila para chegar até Deus é menor, porque a maioria dos normais estão dormindo. Os crentes no nosso país, que perfazem um total de quase 40 milhões, neste exato momento, pelo menos 95% dos crentes do Brasil estão roncando. Sobrou 5% que está aqui comigo agora. Então, para esses que aqui estão, a fila é mais curta. Se fosse no horário normal, teriam aí mais de 39 milhões de pessoas orando ao mesmo tempo. Mas como estamos à madrugada, a sua oração tem um caminho, uma avenida aberta até o coração de Deus. Então aproveite para clamar, para orar, para buscar, para bater a porta do céu. Segundo, pregar na madrugada é pregar para um grupo de homens e mulheres que já tentaram de tudo.
e já fizeram das tripas coração pelo seu milagre. Como assim, pastor? Culto de vigília não é culto comum, é culto de sacrifício. E todo sacrifício eu chamo de hora extra. E toda hora extra o pagamento é dobrado, né? Então você vai sair daqui a algumas horas, tomado pelo seu milagre, cheio do Espírito Santo. E os demônios que tiverem juízo vão desaparecer do seu caminho. Porque os demônios atrevidos que ficarem na sua frente serão tripudiados, pisados, destruídos pela unção de Deus que vai te acompanhar até a sua casa. Você acredita nisso? Dê um glória a Deus. No capítulo 43 do livro do profeta Isaías, Deus está feliz. Eu disse que Deus está o quê? Pergunte por quê? Só falo se todo mundo perguntar. Porque os primeiros 40 capítulos do livro de Isaías são capítulos de dores, de puxões de orelha. São capítulos onde Deus está furioso e irado. São capítulos onde Deus desabafa com o profeta, dizendo a ele: eu tenho um povo que tem olhos e não vê, tem ouvidos e não ouve, tem coração mas não me sente. Eu tenho homens e mulheres que me servem, que eu tirei-os do Egito e coloquei-os na terra prometida, mas na terra prometida não me adoram como me adoravam no deserto. É como se Deus estivesse dizendo: Isaías, eu sinto falta do Israel do deserto, porque o Israel do deserto me conhecia como Deus, me tratava como Deus, me adorava como Deus. Pastor, por que essa diferença do Deus do deserto com o Deus de Canaã? A diferença é imensa, e eu não tenho tantas horas assim para contar a vocês. Lembre vocês que o Deus do deserto era um Deus que não dormia, era um Deus que trabalhava 25 horas por dia, em função da sua chamada para o povo. Era um Deus que olhava para Israel e tinham eles como bebês. Como o quê? Não ouvi. Pergunte por quê? Não existe uma fase em que o filho dependa mais do pai ou da mãe, como a fase de bebês. O bebê, ele é querido, não existe bebê feio, já viu isso? Todo bebê é a cara do pai, a cara da mãe. Eu não sei onde pai e mãe enxergam isso, mas pai e mãe dizem: o filho é a minha cara. É o melhor momento da vida, é o momento em que a criança depende do pai e da mãe para comer, para beber, para vestir, para não morrer de frio nem morrer de calor. Israel no deserto é um Israel bebê. É um Israel que, quando deixou as pairagens da Palestina antiga, ou melhor, quando deixaram a península do Sinai, quando entraram pelo meio do deserto, quando entraram num ambiente perdido, longe de tudo, perto de lugar nenhum, quando entraram em uma terra seca, em uma terra hostil, onde nenhuma relva sobrevivia, onde durante o dia o calor chegava a 52 graus, e à noite um frio intenso de menos 3 graus, num lugar onde não haviam fábricas, não haviam tecelagens, não haviam fazendas para plantar comida, onde não havia rios ou mares de água doce, se é que há algum mar de água doce. Israel estava num ambiente hostil. Todas as pessoas que olharam para Israel no meio daquele lugar diziam: vão morrer aí. Mas foi nesse lugar que eram para morrer que eles mais viveram, porque foi nesse ambiente de dificuldade que Israel conheceu Jeová Jiré, o Deus que providencia tudo e um pouco mais. Foi no calor do dia que Deus fez sobre eles uma grande sombra. Foi no frio da noite que Deus acendeu uma tocha de fogo no céu. Foi na falta de alimento que Deus abriu o céu e transformou o céu numa padaria. Foi na falta de água que Deus fez uma rocha, a tal rocha de Meribá, vomitar água fresca, capaz de matar a sede de quase 3 milhões de homens e mulheres, fora os animais que estavam com eles. Foi no meio desse calor intenso, no meio do nada, por 40 anos, que os sapatos não envelheceram, que as roupas cresceram com eles. No meio de 40 anos, Israel olhava para o céu e não viu estrelas. Eles viam a Shekinah de Deus, eles viam a glória de Deus. Bastou entrarem em Canaã e deram um tchau para Deus. Mandaram Deus procurar outro povo. Trocaram Deus por Baal, Astarote, Azera,
Marduk, os deuses da Mesopotâmia antiga. Bastaram entrar em um ambiente que tinha mel, leite, que tinha uma terra frutífera, que haviam águas. Bastaram entrar em um ambiente onde o alto das montanhas era povoado pelas neves que caíam, e o que diga o Monte Hermão pela sua beleza, cujas águas, quando escorriam, abasteciam o Jordão. Quando entraram na terra que manava leite e mel, ao invés de terem aptidão de adorarem a Deus e dizerem muito obrigado por tudo, colocaram Deus em um paredão e mandaram ele embora. Quem já leu o livro de Juízes vai se lembrar que por 240 anos Israel brigou com Deus e por 7 vezes se curvou diante de outras nações pagãs, nações menores do que a deles, porque não havia neles agradecimento. Israel cometeu o pior de todos os pecados, senhoras e senhores. Isso aqui vale uma palavra, uma reflexão. Para o bom crente assembleiano, pentecostal, só há pecado de adultério. Os outros pecados são pecados que dá para conviver com eles, fazer vistas grossas. Alguns são até pecados de estimação, mas o tal pecado do adultério, esse é intragável. Pois eu queria nesta noite te apresentar um pecado pior do que o pecado de adultério. É o pecado da ingratidão. Não tem um pecado pior do que esse. Para todos os pecados tem uma desculpa, já viu? O que adultera, adultera por causa de incompatibilidade de gênio. O que rouba, rouba porque ele precisa colocar comida na mesa dos filhos. O que mata, mata em legítima defesa. Todos os pecados têm desculpa. Eu queria ver o ingrato dar uma desculpa para o pecado dele. Que desculpa daria alguém para quem você abre a porta da sua casa, tira da boca dos seus filhos e dá para a pessoa? Você deixa de dormir na cama e dá a cama para a pessoa. Você dá tudo que a pessoa precisa e um pouco mais. E quando você menos espera, a pessoa tira das mãos uma faca e apunhala as suas costas. Este é o pior de todos os pecados. É o pecado da ingratidão. Que Deus nessa noite sopre sobre nós um vento capaz de mandar embora a ingratidão. Todo o sofrimento de Israel no Velho Testamento se dá pela ingratidão. Se dá porque eles querem ser um povo moderno. Ai, Jesus. Eu disse que se dá porque eles querem o quê? Ser um povo moderno. Pergunte como assim, pastor? Israel nunca foi normal. Se fosse para ser normal, Deus teria deixado eles no Egito. Se fosse para ser uma nação comum, Deus teria deixado eles onde eles nasceram. Deus não queria mais uma nação, Deus queria a nação. Deus não queria mais um povo, Deus queria o povo. Por isso ele foi lá em Ur dos Caldeus, tirou Abraão do meio da sua família, fez Abraão se casar com uma mulher estéril, porque Deus queria trabalhar no DNA da nação que ele queria construir. Faz a estéril ser mãe de filhos. Se você pegar toda a linhagem dos judeus, você vai encontrar um sem número de mulheres estéreis. Era a maneira que Deus encontrou para ele separar a semente do nascimento e transformar em uma semente pura. Deus segregou Israel dos outros povos porque ele queria que Israel fosse diferente. Deus não queria que Israel sentisse inveja dos outros. Deus queria que os outros sentissem inveja de Israel. Israel não entendeu. Pergunte o quê? Vamos imaginar Deus falando com o profeta Isaías. Isaías, eu tenho um povo que não me entende. Por quê, Senhor? Porque eu falei para eles: não quero que homem se vista como mulher. Que mulher se vista como homem. Não é uma ordenança minha, não é preconceito meu. Deus escolheu para Israel. Deus disse: se as outras nações quiserem fazer, é problema deles, mas o meu povo não. Mulher é mulher e homem é homem. Isaías, o meu povo não me entendeu. Por quê, Senhor? Porque quando eu falei para eles que não é para comer qualquer tipo de comida, eles acharam que eu estava interferindo na gastronomia deles, como se eu fosse o mestre cuca. Quando Deus falou para eles: não é para comer comida de animais que têm uma unha fendida, não é para comer comida dos peixes e dos moluscos que vêm do mar.
Era Deus dizendo: Isaías, eu não quero me intrometer na gastronomia deles. Eu só sei o que vai acontecer com o organismo deles se eles comerem comida que tem um tanto ranço no meio do deserto com um calor de 50 graus. O meu povo vai ter disenteria e vão morrer no deserto. Por isso eu falei: não é para comer. Mas olharam para mim e disseram: Deus é tirano, Deus não quer, Deus quer se intrometer até na minha comida. Quando eu falei para eles: não é para ir buscar marido ou mulher em outra nação, não é para sair daqui e ir lá buscar. Agora, se os de lá quiserem vir para cá, pode aceitar. Olha que coisa bela, olha Deus dizendo: eu não quero que as mulheres judias e os homens judeus saiam daqui para se misturar com os cananeus, com os heveus, com os heteus, com os girgazeus. Mas se qualquer um deles quiser vir para cá, casar aqui e ficar aqui, aí eu aceito. Olha que beleza. Deus não está sendo intransigente, Deus não está sendo um ditador, Deus não está sendo um déspota. Deus está cuidando do seu povo. Era a maneira de Deus dizer assim: eu quero que quando um judeu caminhe pela terra, as pessoas não olhem ele de cima para baixo. Eu quero que as pessoas olhem eles de baixo para cima, para verem que eles não são normais, são um povo especial, zeloso e de boas obras. Deus te trouxe nesta madrugada só para te fazer relembrar que você não é normal, que você está nesse mundo, mas você não é desse mundo mais. Eu não sei se vão me deixar voltar mais em Belém depois dessa pregação, porque está sendo gravado e todo mundo vai ouvir isso. E alguns vão ouvir essa mensagem e vão falar: nossa, o pastor Marco encarnou um assembleiano de 1800 e bolinha, veio aqui para falar de doutrina para nós. Não, eu não vim falar de doutrina, eu vim falar de uma coisa mais forte que doutrina. Eu vim falar de vergonha na cara. Eu vim falar que ou nós seguramos a nossa identidade, ou nós não teremos futuro amanhã. E enquanto eu falo, alguns espiões que estão no nosso meio estão dizendo assim: esse pastor é muito hipócrita. Como é que ele vem falar de coisas antigas se ele mesmo mudou? Mudei mesmo, querido, mas eu só mudei por fora, só a embalagem. Que me digam aqui as irmãs que usam Bombril há muito tempo. O Bombril é o mesmo produto há 50 anos, só se muda a embalagem para poder vender um produto melhor. Mas quando você rasga o saquinho, a palha de aço é a mesma. Às vezes mudamos a embalagem, mas por dentro a essência continua. E com todo respeito, deixa eu dar um puxão de orelha em você que está aí morrendo de inveja de mim, porque eu fiquei mais velho e fiquei mais bonita. O cabelo mudou, agora esse toquezinho da barba ficou um tchan. Nem gravata está usando mais, está moderninho demais. Ei, só por fora. Se você fechar os olhos e continuar me ouvindo pregar, você vai ouvir o mesmo menino da Vila Tatu, que foi cheio do Espírito Santo quando se encontrou com ele, e permanece cheio do Espírito Santo até hoje. Agora vamos falar de aparência. Olhe para você. Continua o mesmo crente há 500 anos. Não mudou em nada, pelo menos por fora. Só que quem te conhece há muito tempo sabe que você não é mais o mesmo. Porque você está nessa reunião já tem algumas horas, você não abriu a boca nem para respirar até agora. Você está me olhando aí com essa cara feia, parecendo que foi batizada num pote de vinagre. Segura aí. Está no culto há horas, mas os olhos estão secos, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Está nessa vigília com essa boca travada, essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Eu te desafio a voltar a ser o canela de fogo que você era. Levante a mão direita para o céu comigo, toda a igreja. Coloque a mão no ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito, por favor. Agarre a pessoa. É para agarrar ela, isso. Chacoalhe a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela.
Ou tem gente que nem para me obedecer presta, ou raça ruim. Chacoalha a pessoa, chacoalha. Diga para ela: Deus te trouxe aqui. Diga para isso. Sacode ela, sacode ela. Diga: Deus te trouxe aqui para sacudir a sua fé, para sacudir o seu ministério, para sacudir a sua história. Deus te trouxe aqui. Os primeiros 40 capítulos do livro de Isaías são capítulos de choro, de ais, de urres, de dores. E a sorte do povo de Belém é que Deus falou comigo hoje enquanto eu estava no hotel, e Ele me disse: você só vai lembrá-los sobre os primeiros 40 capítulos, mas não vai espancá-los, porque eu estou feliz nessa noite, diz o Senhor. E como Deus está feliz, olha o que Ele me disse: deixa os 40 capítulos para eles meditarem em casa. Você vai pregar depois do capítulo 40, porque depois do capítulo 40 o Deus irado fica feliz. Nos primeiros 39 capítulos do livro de Isaías, Deus tem numa mão um chicote e na outra mão um cajado, e Ele bate e espanca. Mas do capítulo 40 para frente, Deus esconde o cajado e o chicote. Em uma mão Ele pega um vaso de azeite, e na outra mão Ele pega o crente, sustenta pela mão direita e diz: chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Então, respire fundo, porque eu quero entrar no capítulo 43. O capítulo 43 do livro de Isaías é um capítulo de promessas. Pelo menos um deu aleluia. Eu vou falar de novo. O capítulo 43 é um capítulo de promessas. E Deus resolve dizer assim: Isaías, eu não tenho 10 povos, eu tenho um só povo. Só que o meu povo é dividido em 2 grupos. O primeiro grupo são de homens e mulheres racionais. O segundo grupo são de homens e mulheres malucos. Para os racionais, diz o Senhor, eu faço promessas que eles entendem. Promessas simples, promessas racionais, promessas que fazem sentido, promessas que a pessoa não precisa ter uma fé gigantesca para crer nelas, porque são promessas comuns. Mas para outra parte do meu povo, eu faço promessas loucas, promessas absurdas, promessas extravagantes, promessas que só acredita nelas quem tem um parafuso a menos na cabeça. Pastor, explica esse negócio. Explico. Olha Deus falando com um povo equilibrado. A promessa para os equilibrados é essa: se passar pelas águas, elas não te afogam. Olha a promessa para os desequilibrados: se passarem pelo fogo, a chama não queima. Pastor, explica. Eu explico. Passar pelas águas é uma promessa normal e simples. Pergunte por quê? Quem aqui já quase se afogou na vida? Levante a mão para eu ver. E os que não levantaram a mão é tudo mentiroso ou hipócrita. Não, pastor, eu sou assembleiano, eu nunca fui no mar, pastor, não coloquei roupa de banho. Ô bocó, conta essa história para outro. Mas quem foi que te disse que a gente só se afoga quando vai na piscina, no mar ou no rio? Às vezes a gente se afoga bebendo um copo d'água. Quem já engasgou tomando um copo d'água aqui? A sua sorte é que você tem nariz, porque a água entrou por onde não devia. E se não tem o nariz, você tinha morrido afogado. A válvula de escape foi o nariz. Ou seja, todo ser humano passa pela experiência do afogamento. Quando criança,
adulto ou já velho. É algo que não dá para você se ver livre. Então quando Deus está dizendo, se passares pelas águas, elas não te afogam, é a maneira metafórica de Deus dizer assim ao povo: eu faço promessas que vocês entendem, somente para as pessoas que querem compreensão, porque Deus respeita o temperamento do povo. Vou explicar melhor. Quando Deus olha do céu para cá, Ele enxerga o ser humano não como eu enxergo. Deus compreende o seu interior. Deus conhece o seu temperamento. Deus conhece o grau e o nível de absorção e inteligência do seu cérebro. Deus sabe que há entre nós algumas pessoas que são tímidas, fleumáticas, e que existem entre nós pessoas que são sanguíneas, expansivas. Não se pode dar o mesmo tipo de alimento para as pessoas. Cada um tem estômago para suportar aquilo que pode comer. E Deus é tão milagreiro que Ele usa o pregador para pregar uma palavra, só que a palavra se divide, ela não volta vazia. Deus fala exatamente aquilo que cada um pode ouvir e acredita no que vai ouvir. Para as pessoas normais, Deus faz promessas normais. Se passar pelas águas, elas não te afogam. É uma promessa que você não tem que ficar queimando os neurônios. Você não tem que anotar e estudar, depois buscar subsídios. Você não tem que sentar com irmãos mais velhos e falar assim: será que é verdade aquilo que eu ouvi? Porque são promessas que a sua mente recebe e acredita. Agora, tem outros tipos de promessas que Deus faz, que a mente humana não consegue entender, porque não faz sentido. Por exemplo, se passar pelo fogo, a chama não te queima. Você percebeu que o grito diminuiu? Era natural. Pergunte por quê. Por que diminuiu, pastor? Porque quando eu falo uma coisa que não faz sentido, a sua mente, ela é obrigada a não concordar. Você já ouviu pessoas pregarem ou falarem e automaticamente as pessoas fazem assim, ó? Em compensação, tem outras que as pessoas estão falando e as pessoas fazem assim, ó. Por que a cabeça mexe sozinha? Pergunte para mim por quê, pastor? Quando eu libero uma palavra, o som da minha voz entra no seu ouvido. Ao entrar no seu ouvido, a minha voz vai até o seu cerebelo. Diga comigo, cerebelo. Pergunte o que é isso, pastor? É uma parte do cérebro que fica bem aqui no cocoruto. Aqui. O cerebelo seria como se fosse o HD de um computador. É onde ficam armazenadas todas as suas experiências, todas as suas memórias. Nós não somos como um computador que se guarda uma memória, você pode ir lá depois apertar uma tecla, reset e apaga tudo. Somente se houver uma grande tragédia, pessoas que sofrem uma grande tragédia, aí são cometidas por um esquecimento fatal. Mas fora isso, tudo que você passou, desde que você se entende por gente até hoje, está armazenado na sua cabeça. Por isso que o ser humano é muito mais inteligente do que um computador. Você consegue processar milhares de informações ao mesmo tempo. O seu cerebelo armazenou tudo que você passou, viu, ouviu e sentiu desde criança até agora. E ele às vezes é atiçado, ou ele é despertado através dos 5 dons que Deus deu ao ser humano. Eu disse que Deus deu ao ser humano quantos dons? Pergunte para mim, quais são, pastor? Audição, visão, paladar, tato e olfato. São 5 talentos que nós chamamos de sentidos. São 5 dons que Deus deu só à raça humana. Nem todos os seres criados por Deus têm isso. Os anjos não têm os 5 sentidos como nós temos. Os animais também não. Somente o ser humano tem essa sagacidade, essa liberdade de saber que no seu paladar, a língua humana é diferente da língua dos animais. Não sei se você sabia disso. Nós conseguimos sentir sabores. Cada parte da nossa língua sente um sabor doce, amargo, salgado. Animais não têm a mesma percepção. Por isso que o cachorro, quando vai comer, come comida misturada com terra. Alguns chegam a comer fezes, porque eles não têm a mesma que nós temos. O ser humano é uma obra-prima divina, é um presente de Deus. O ser humano, na verdade, é a imagem e semelhança de Deus. Então veja só, olha, vê se isso aqui lhe é familiar. Você está andando pelas ruas e de repente você ouve uma música, e a música te faz lembrar de um momento da sua vida.
Você está passando por algum lugar e sente um perfume. O perfume traz memórias que te faz até ficar em depressão profunda. Você vai na casa de alguém, come alguma comida e de repente fala, nossa, igualzinho quando a minha avó. Aí você busca lá atrás. Quando você toca alguma saliência, você percebe, nossa, eu tinha um vestido como esse quando eu era criança. Os 5 sentidos mexem com o seu cerebelo, e o seu cerebelo então traz as memórias. Algumas memórias são conscientes, outras são inconscientes. Todas as vezes que você está no culto e ouve uma palavra que faz sentido, só faz sentido porque o seu cerebelo foi atiçado, ele foi despertado, e ele manda uma resposta para o seu espírito e diz assim, pode concordar com o pastor porque isso aí é real. E é por isso que você automaticamente ou faz assim, ou faz assim. Entendeu ou não? Uns são mais equilibrados assim, é verdade. Outros entram no mistério na hora. Por quê? Porque o seu cérebro recebeu a mensagem. Quem entendeu, diga glória a Deus. Vou dar exemplos. Você está no culto e o pastor diz assim, nesta noite ninguém vai sair daqui sozinho. Você vai sair daqui escoltado. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Segure. Por que você deu glória a Deus? Pergunta aí para o seu irmão, por que você gritou tanto? Pergunte para mim, por que, pastor? Porque quando eu falei isso, a minha voz entrou no seu cérebro, e o seu cerebelo buscou memórias, e as memórias foram essas, testemunhos que você nem se lembra mais, de pessoas que foram livres, pessoas que quase morreram, foram livres de um acidente, de uma perseguição, de um roubo. Aí o seu cérebro recebeu a seguinte mensagem, pode concordar porque isso aí é real. Você está no culto, o pastor está pregando, ele diz assim, esse ano será um ano diferente. Pergunte por quê? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Por que você deu glória a Deus? Porque a minha voz entrou no seu ouvido, ela tocou o seu cerebelo. O seu cerebelo inconsciente mandou um recado para o seu cérebro dizendo, pode concordar, porque Jesus salvou o filho da fulana de tal, salvou o marido do fulano de tal, se salvou lá, vai salvar aqui também. Essas são promessas normais, são promessas que você não precisa ser um gênio para acreditar, porque você já viu acontecer em outro lugar, vai acontecer com você também. Essa é a promessa de passar pelas águas. Se passar pelas águas, elas não te afogam. Agora a segunda promessa, essa tem que fazer um exercício de fé. Pergunte por quê? Na história universal, só existe um conto onde 3 moços andaram no meio do fogo e eles não se queimaram. Qual o nome deles? Não! Isso aí é um apelido maldito que deram para eles. Cada vez que o crente fala um desses 3 nomes, ele está adorando um deus pagão na Babilônia. O nome deles era Ananias, Misael e Azarias. 3 nomes que adoram e exaltam o Senhor. Quando o Senhor diz, se passares pelo fogo, a chama não vai te queimar. Olha a promessa que Deus está falando. Deus não está dizendo, eu vou te livrar do fogo. Ele não está dizendo que vai te livrar do fogo. Ele está dizendo, eu vou te livrar no fogo. Não entendeu a diferença das preposições? Vou desenhar. Uma coisa é Deus te livrar do fogo. Você está indo, tem um acidente ali, e Deus te tira do acidente. Você está passando no meio de um canavial e está pegando fogo à esquerda, à direita, por cima, por baixo, e o fogo não te queima, porque ele está lá. Isso é livrar do fogo. A promessa não é essa. A promessa de Deus é essa aqui, ó. O fogo vai estar aceso, você vai estar no meio dele, mas ele não vai te queimar. Só para arrancar tatu da toca e sabiá do toco. Escute aí. Quando Deus diz, se passares pelo fogo, Ele está falando assim, se levantar contra você o maior poder do universo. Eu não disse da terra, eu disse do universo. O maior poder do universo é o fogo. Ele evapora a água, ele derrete o ferro, ele queima madeira. O fogo é tão poderoso que em Hebreus 12 diz que o próprio Deus é um fogo devorador, consumidor.
O fogo é tão terrível que o inferno tem fogo, mas existe um lugar onde o inferno será lançado, que tem um fogo mais forte do que o fogo do inferno, que é o lago de fogo. O apóstolo Pedro, quando escreve a sua encíclica acerca do fim do mundo, ele diz: a terra e os elementos que agora nela existem, um dia não mais existirão, serão derretidos pelo fogo e purificados. Aí vem Deus e diz assim: ei, crente, se levantar contra você o fogo, o maior poder do universo, ele se levanta para cair, porque ele não tem poder de tocar em você. Esta palavra não foi para sua mente, foi para sua alma. Porque tem pessoas aqui dentro que estão sendo ameaçadas, estão sendo chantageadas, por isso não dormem, aproveitaram e vieram nesse culto para adorar. O Senhor me manda te dar uma palavra: quando sair daqui, vai dormir em paz. Se levantar contra você 11 mil demônios, 1000 cai de um lado, 10.000 cai do outro lado, e você não será atingido depois desta madrugada. Passar pelo fogo é uma promessa louca. E eu vou te dar um exemplo de promessa louca. Você está aqui nessa vigília e Deus toma o profeta, o pastor Leno, e o pastor Leno começa a dizer: tem uma irmã aqui dentro que ela é analfa de pai e beta de mãe, só tem 2 dentes na boca, o zagueiro e o atacante, e dentro de 30 dias ela tomará um avião, irá para os Estados Unidos da América e vai ficar na frente de Donald Trump e vai dizer a ele em inglês, sem sotaque: haverá um avivamento na América. Dá uma olhadinha na cara do irmão do seu lado, até esse que deu glória a Deus, olha como ele deu glória a Deus. Ele está rindo. A grande maioria nem abriu a boca, mas todo mundo deu uma gargalhada, porque não soa como profecia, soa como piada, porque é uma coisa que não faz sentido, não é normal. Você está no culto, pastor Leno está inspirado, ele diz: Deus está me dizendo que ele vai levantar um irmão aqui, comedor de açaí. Esse homem vai receber uma herança, e com o dinheiro que ele vai receber, ele vai pagar toda a dívida da América do Sul. Oh, mas nem para dar um grito e falar: sou eu. Por que ninguém grita? Por que ninguém falou em línguas? Porque é uma promessa louca, é uma coisa maluca, não faz sentido. Pois bem, para o desespero dos normais, eu não vim pregar para eles hoje. Eu vim pregar só para os malucos. Eu vim pregar nessa madrugada só para homens e mulheres que estão aqui no nosso meio, que estiveram naquela vigília, ou naquela consagração, ou naquele culto de jovens, ou será que foi naquela escola dominical, ou naquela oração em casas, como antigamente se faziam, e Deus tomou aquele profeta, ou Deus tomou aquela profetisa, e ele disse em alto e bom tom: vou plantar asas nas suas costas, vou te colocar em pássaros de aço, vou te levar além do oceano, vou exaltar o seu nome, te darei um ministério que nunca dei a ninguém, vou te dar um disco, vou te dar um CD, uma música que será cantada no mundo inteiro, vou te dar um sermão que o mundo inteiro vai conhecer, vou te dar um programa de televisão, vou te dar um casamento, vou salvar o seu filho, vou salvar o seu marido. Deus falou coisas das quais você não acreditou. E não é que você não acreditou porque você não queria acreditar, é porque você olhou o tamanho da promessa e olhou para a sua insignificância. E você mesmo criou uma lei
e disse: para mim, comigo é impossível. E eu vim aqui hoje como mensageiro de Deus para dizer a você o seguinte: Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender das coisas que fala. Quando Jesus Cristo pisou essa terra, foram questionar a palavra dele, e olha o que ele disse: passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não passam jamais. Eu quero saber quem aqui dentro tem uma promessa que ainda não se cumpriu. Então se apega a esta promessa, porque vai acontecer um reboliço em Belém do Pará. Porque as promessas vão acontecer. Eu estava pregando na Igreja Batista da Lagoinha, lá da família Valadão. O culto foi uma maravilha, 9.000 pessoas na igreja. Quando terminei o culto, eu estava lá fora, na minha mesa de apoio, vendendo meus materiais. Quando chegou um crente perto de mim, um mineiro bem simples, bem matuto, com uma sacolinha de plástico na mão. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, eu senti de te dar um presente. E eu falei para ele: eu senti de receber, me dê logo. Que ultimamente ninguém dá nada para a gente, né? Até a paz do Senhor estão cobrando. Aí o mineiro a mão naquela sacolinha dele e tirou uma caixa de paçoquinha embrulhada. Quem gosta de paçoquinha embrulhada aqui? Então eu vou usar o idioma dos mineiros para elogiar a paçoquinha. Outra mão, só. Começou o som falhar desse aqui agora. Ai, Jesus. Aí eu desembrulhei uma paçoquinha, estava com muita fome. Quando eu dei a primeira mordida, o mineiro deu o golpe. Ele olhou para mim e disse assim: ô pastor, o senhor pode orar por mim? Eu falei: depois da paçoquinha eu faço qualquer coisa por você, né? Aí eu falei: qual é o problema? Você quer que eu ore por quê? Segura aí, olha o que o mineiro falou. Então, pastor, ontem à noite eu fui numa vigília. Eu não sou gente. Eu perguntei: você foi aonde? Eu fui numa vigília, pastor. Aí enfiei a paçoquinha na boca para não ter uma crise de riso, porque eu conheço vigília. Vigília era a primeira que eu estava ouvindo. Aí ele falou assim: ô pastor, mas não era vigília de crente normal não, era vigília de crente doido. Eu falei: eita, que isso é bom. Eu conheço vigília de crente doido. Mas eu queria ouvir da boca dele. Eu disse: o que é uma vigília de crente doido, meu filho? Pô, pastor, é aquela vigília que quando o Espírito Santo desce, parece que os crentes recebem o espírito do Bruce Lee. E eu falei: por quê? Uai, pastor, os crentes ficam alegres e começam assim, ó. Eu falei: ô glória, eu gosto desse tipo de vigília. E se tiver uns desses crentes aí, se manifesta logo para me empolgar aqui. Aí ele falou: ô pastor, lá pelas tantas, pastor, levantou um profeta doido. A coisa não parava de melhorar, né? Eu conheço profeta doido, de vigília, de crente doido, mas eu queria ouvir da boca dele. Falei: o que é um profeta doido, meu filho? Ih, pastor, é aqueles profetas que quando vem profetizar pra gente, quase mata a gente do coração, ai. Falei: mas por que, meu filho? Uai, pastor, era umas 4 da manhã. Eu estava escorado na parede da igreja, olhando para frente para o altar. E o senhor sabe que vigília, pastor, é igual às ondas do mar, né? Falei: como assim? Tem hora que vem a onda e quebra tudo, aquela barulheira. Daqui a pouco vem a ressaca. Aí fica todo mundo em silêncio. Ele falou: pastor, numa dessas que todo mundo ficou em silêncio, eu estava lá escorado na parede, e lá vem o profeta, pastor. E o profeta, em vez de vir de frente, veio de costa, pastor. Vai entender, profeta. Eu disse: e aí? E aí, pastor, que o profeta veio na ponta do pé.
e colocou a mão no meu ombro. E ele quietou, não parou de falar. Eu falei, botou a mão no seu ombro e... Ele falou, e me deu desarranjo, pastor. Foi, mas porque ele botou a mão no seu ombro? Não, pastor, não foi só isso não. Ele botou a mão no meu ombro e não deu tempo de virar. Virar como? Para eu olhar para a cara dele, foi, não deu tempo, porque pastor, o homem botou a mão no meu ombro e fez assim, homem! Ai, soltou aquela rajada de língua estranha. Eu falei, e aí? Ele falou, ô pastor, aí quando eu voltei em mim, né, que o coração voltou para o lugar, tudo, eu olhei para a cara do profeta. Pastor, o profeta estava com a cara feia. Ele estava assim, ó. Pastor, o homem agarrou a minha mão e disse, homem, entra tu comigo nessa carruagem de fogo agora. Ai, eu me divirto. Eu falei, o que você fez? Ele falou, uai, pastor, eu tinha opção. O profeta me botou na carruagem de fogo dele. Eu falei, e aí? E aí, pastor, que ele saiu correndo comigo. Nós corremos pela parede lá, pela frente da igreja, pelo outro lado. Pastor, o homem correu no meio da igreja. Eu falei, e você? Ele falou, ai, pastor, eu estava na carruagem, não podia descer, estava com ele. Segura. Pastor, o homem empolgou, pastor. Ele mirou a porta da igreja e saiu comigo na rua. Eu falei, foi pastor, que eu empolguei também. Ele começou a falar em línguas de lá e eu comecei a falar em línguas de cá. E nós corremos o quarteirão inteiro naquela glória, e os cavalos de fogo puxando nós. E... pastor, daqui a pouco o homem deu meia volta, pastor. Parou na frente da igreja e entrou correndo comigo. No meio do corredor, o homem brecou e me empurrou, que eu saí catando cavaco. Ele falou, pastor, eu parei para ver o que deu no profeta. Quando eu olhei para trás, o profeta estava com a mão na cintura e a outra mão estava assim, ó. E a cabeça dele assim, ó. E ele falou assim, homem, olha o que eu faço. Eu te tomo pela mão direita. Eu te tiro daqui e eu te levo para lá, para lá, para lá, para cá, para fora. Eu te levo pelo mundo e te trago de volta exaltado. Agora contempla na sua frente a rampa do palácio do Planalto. Vou eu te colocar entre os príncipes e reis da terra. Assim diz o Senhor. Gente, quando ele me contou isso, me arrepiou o corpo inteiro. Eu enfiei a mão no meu bolso, tirei um cartão de visita e comecei a anotar o número do meu celular, porque o mineiro teve uma crise de riso. Ele contou o testemunho e ri que a barriga dele balançava. Estiquei a mão para ele, dei o meu cartão de visita. Ele parou de rir, pegou o cartão e disse, o que é isso, pastor? Eu disse, é o número do meu celular particular. E ele, nossa, eu vou ter seu número. Eu disse, vai. Aí ele falou assim, para quê, pastor? Aí eu falei, para quando você subir a rampa do palácio, eu quero ter um amigo importante. Lembra de mim quando entrar no seu reino. Eu esperei que ele ficasse alegre como você ficou. Mas o mineiro abaixou a cabeça, olhou o cartão. Quando ele levantou a cabeça, o olho dele estava lacrimejando. Aí ele começou a história de Gideão, a história de Jeremias, a história de todos os homens e mulheres que Deus levanta. Porque Deus não usa pessoas exaltadas. Deus pega pessoas no mato, nas pequeninas igrejas. E aí quando ele se revela dessa forma gigantesca, a pessoa diz assim, o meu milheiro é o menor de Israel. Eu sou só uma criança. E o mineiro começou a dizer para mim, pastor, eu vendo doce nas esquinas de Belo Horizonte para levar o sustento para minha família. Esse doce que eu te dei, pastor, é o sustento da minha casa. Pastor, eu não sei ler, eu não sei escrever.
Pastor, a porta da entrada da minha casa não tem fechadura, é escorada com uma cadeira. O senhor acha que um homem como eu, analfabeto, pobre, que mora numa comunidade, pode um dia ser usado por Deus fora do Brasil, pastor? O senhor acha que um dia eu vou subir a rampa do palácio? Segurei. Eu estava muito cansado naquela noite. E quando ele falou, as palavras dele atingiram só a minha mente. E quando atingiu a minha mente racional, eu olhei para ele e por dentro falei: faz sentido. Como é que Deus vai levantar esse pobre? Como é que Deus vai levantar esse analfabeto? Como é que esse homem um dia pode entrar no avião e atravessar os mares? Quando eu fui concordar com ele, e o que eu conto agora só conto para quem é espiritual, porque só espirituais acreditam. O homem estava na minha frente, tinha uma multidão. Tudo que estava na minha frente sumiu. E eu fui transportado para um ambiente vazio. Deus arrebatou os meus sentidos. Eu estava num lugar que eu não sei dizer se era escuro ou se era claro. Eu sei que era vazio. Na minha frente começou uma construção do chão. Sabe aqueles filmes que você vê um prédio sendo construído muito rápido? Foi aquilo. Eu olhei do chão e vi um prédio sendo construído, mas numa velocidade incrível, que eu fui olhando para cima. De repente o prédio ficou pronto e lá em cima do prédio tinha uma placa grande escrita Hilton Hotel. Eu olhei para cima e vi lá no 8º, 9º andar um homem de terno e gravata olhando pela janela. E uma voz falou comigo: entendes? Quando eu fui responder, eu fui arrancado de onde estava muito rápido e fui colocado dentro do quarto onde o homem estava. E eu fiquei atrás do homem, eu só vi a nuca dele. E eu via o que o homem via. Eu vi a cidade de Londres, na Inglaterra. Eu olhei à direita do hotel e eu vi o estádio de Wembley. E uma voz gritou comigo dizendo: se lembra? E eu não consegui responder, porque o prédio se desconstruiu. Eu fui arrancado lá de cima. De repente eu estava no mesmo ambiente vazio onde eu estava. E aquele homem de terno e gravata veio caindo. Quando ele ficou na minha frente, já não era mais um homem, era um adolescente. Ele estava de costas, agora ele não está mais de terno e gravata. Ele está usando uma roupa de boia fria. Ele tem na sua mão meias furadas, porque não tinha dinheiro para comprar luvas. Ele tem uma botina sola de pneu no pé. Ele tem nas costas dele uma mochila com um facão de cortar cana. E na outra mão ele tem uma marmita de quem vai para a roça. Esse homem está subindo na boleia de um caminhão, num caminhão de pau de arara. E a voz falou comigo: se lembra? Não deu tempo de responder, porque o caminhão desapareceu. O adolescente saiu do caminhão e agora ele não é mais adolescente, ele virou uma criança. E ele está de costa para mim. E nas costas dessa criança tem uma caixa de engraxar sapato. Ele tem um chinelinho azul num pé e vermelho no outro. O menino ficou de frente para mim. E a voz disse para mim: se lembra? E eu comecei a chorar, porque era eu, o menino da Vila Tatu, cortador de cana, apanhava laranja, algodão, café. Morávamos em 12 pessoas dentro de 2 cômodos. Nos meus documentos eu não tenho o nome do meu pai, só tenho o nome de mãe. O nome do meu pai é um risquinho. O Senhor me fez voltar na minha infância, para me lembrar quando eu ia engraxar sapato, quando eu ia para a roça. E o Senhor me fez lembrar que Ele me fez viajar pelo mundo. Aquele hotel em Londres é um hotel que eu fico nele há 10 anos, todos os anos, na escola bíblica, quando vou lá pregar. Os meus pés pisaram em mais de 80 países do mundo, mais de 4.000 cidades do Brasil. E todo fim de semana eu volto para a cidadezinha onde eu nasci. Quando eu entro na cidade, o Senhor fala comigo: se lembra? Naquele dia Deus falou ao meu coração dizendo: filho, por que você não acredita na história dele? Se eu fiz na sua.
Quando eu voltei em mim, eu tomei um susto. O mineiro estava chorando ainda. Eu voltei emocionado. Eu levantei o queixo dele, chacoalhei ele pelo ombro e disse: pare de chorar. E falei para ele: se foi o meu Deus que falou contigo, o Deus que fez a estéril ser mãe de filho, o Deus que afundou as muralhas de Jericó para não matar Israel caso caísse para fora, para não destruir as riquezas de Jericó caso caísse para dentro. Por isso a Bíblia diz que as muralhas não caíram, as muralhas ruíram. Se foi o Deus que fez as moléculas de um machado se transformarem em isopor para flutuar em cima das águas, para que a palavra de um profeta não caísse por terra, se foi o Deus que fez o relógio de Acais girar ao contrário, o Deus que deteve o sol e a lua para que Josué vencesse a batalha, o Deus que usou uma jumenta para profetizar para um profeta, se foi o Deus que fez a nuvem se transformar em sombra para Israel não morrer queimado, quem viver verá para ver se cumprir as promessas. Elohim telomandra belessuri de candarabachara da candarai. Senhor Deus, eu quero um sinal que o Senhor está nesta vigília. Onde houver alguém que tem uma promessa, onde houver um sonhador no meio desta vigília, faz cair sobre eles a sua glória. Marca a vida deles esta madrugada com o fogo sagrado. Pega ele, pega ela agora, 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 já! Ei, me escute aqui. Deus não te trouxe aqui só para rever um velho pregador. Deus não te trouxe aqui só porque você não tinha uma coisa melhor para fazer nesta madrugada. Deus te trouxe aqui porque Ele vela pela palavra dEle para cumpri-la. O Senhor me trouxe aqui porque Ele viu você esta semana, esse mês, esses últimos anos desanimado, desistindo da sua história, desistindo das promessas que um dia Ele te fez. Pastor Marco, está demorando muito, eu sei. Salomão previu isso e escreveu assim: a esperança demorada enfraquece o coração. Mas eu tenho um recado de Deus para você que talvez nunca tenham te falado. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Toda promessa de Deus passa pelo teste do tempo. E é neste período em que você está sendo provado, tentado, onde Deus vai exaurir as suas forças, onde Ele vai colocar bloqueios, vai colocar objetos na sua frente para te fazer desistir, para ver se você vai dar valor, porque o que não custa nada não vale nada. Se você está sofrendo, se você está passando pelo vale da sombra da morte, se fosse há muitos anos atrás, eu iria sentir pena de você. Hoje, com a experiência que eu tenho, já com a minha barba branca, se eu te vejo sofrer aqui, eu não fico mais triste, eu fico feliz. O senhor é sádico, pastor? Não, é porque eu já passei por onde você está passando. E eu sei que Deus só prova aqueles que Ele quer aprovar. Eu só sei que só sofre aquele que Deus quer exaltar. Se você está sofrendo, se você está passando pelo vale, eu te dou os parabéns. É porque Deus fez uma promessa grande e a promessa vai acontecer. Vai acontecer. Deixa eu te contar uma coisa para terminar. Sente aí, sente um pouquinho, sente um pouquinho.
as vezes que Deus escolhe um homem e uma mulher para uma grande obra, e Ele dispara a chamada através de uma profecia, os acontecimentos que vêm depois da profecia são violentos. Todas as vezes que Deus marca um crente com um X, quando Ele faz uma profecia, Deus coloca o inferno inteiro contra esse crente. Pergunte por quê? Porque o diabo não sabe o futuro, então ele também conta com revelações. Ele coloca demônios ao seu lado, ao seu redor, para ficar te vigiando. E quando os demônios mandam recado para o inferno, naquela vigília, naquela consagração, levantou um profeta, o diabo não quer nem saber se o profeta falou pelo espírito ou se falou pelo coração, porque o diabo conhece mais a Bíblia do que nós. Tem gente que ouve uma profecia e fala assim: eu não vou crer nisso, só o vaso. Não olha o vaso. Às vezes, na ausência de um profeta, Deus tem que usar uma jumenta. E às vezes o vaso tem tanta comunhão com Deus que Deus não precisa mandar ele falar. Sabia disso? Tem profetas na Bíblia que falaram sem Deus mandar. Tem um profeta na Bíblia que ele apareceu em Israel, deu um pulo no meio do povo e disse: segundo a minha palavra, não chove mais aqui. Você já imaginou a loucura? Os anjos que estavam em Israel foram para o céu e falaram: Senhor, temos um problema. O que foi? Tem um profeta lá que a gente desconhece ele. Ele chegou profetizando, falando que segundo a palavra dele não vai chover mais. Aí o Senhor disse: qual é o nome dele? Ih, Senhor, só tem o primeiro nome, Elias. Deus pegou, deve ter pegado o telefone e ligou no RH do céu. Ô querubim, puxa a ficha aí pelo Google, Elias. O que nós temos? Senhor, informações precárias. Só tem aqui Elias, vírgula, o tisbita, sem pai e sem mãe. Esta é a biografia de Elias. Elias o tisbita, porque era da terra de Tesbi, sem pai e sem mãe. Aí eu imagino o próprio Deus dizendo assim: vocês me dão licença que eu vou buscar aqui no meu conhecimento, na minha onisciência, quem é esse camarada? Daqui a pouco Deus abre um sorriso e diz assim: quem é que está cuidando do tempo aí? É o anjo tal, manda fechar a janela do céu. Por que, Senhor? Porque o Elias lá falou que não vai chover. Ele falou segundo a palavra dele, não é? Senhor, mas ele não usou o seu nome. Ele disse: precisa, o homem tem crédito. Tem gente que tem, sabe que tem e usa o que tem. Agora duro é quando a pessoa pensa que tem e não tem. Aí é triste. Deixa eu te dar um conselho. Todas as vezes que um profeta vier falar com você e for coisa boa, recebe. Não custa. Ah, pastor, mas se a profecia for da carne? Depende de que parte da carne. E se for do coração? Recebe. Se for coisa ruim que não bate com a sua vida, aí você repreende em espírito, mas não precisa humilhar o profeta, porque de repente é um profeta principiante. O profeta está sujeito a falar 10 palavras que é de Deus e 90 dele. Por isso que a Bíblia diz que o espírito é sujeito ao profeta. Não é o Espírito Santo que é sujeito ao profeta, é o espírito do profeta. Exemplo, vem cá, querido. Você, fique aqui na minha frente. Se Deus me mandar entregar uma mensagem para ele agora, eu posso fazer assim, olha: Deus me falou isso e isso acerca da vida do irmão. Acredite se quiser, amém? Como eu posso fazer assim, ó: homem! Como eu posso fazer assim, ó: pode ir embora, não tem nada para te falar não. Porque o espírito é sujeito ao profeta. Entendeu aí? Então você que é crente há muito tempo e acha que conhece tudo, e se colocou na igreja como juiz de causas espirituais, tome cuidado. Não mexa
flecha com um canela de fogo. Tocar em um desses pequeninos é como colocar a mão em uma caixa de abelha. Deixe os pequeninos profetizar. Ouça-me. Quando Deus tem uma promessa na vida de alguém, quando Ele faz a promessa, Ele dispara contra a vida da pessoa o inferno inteiro. O diabo não sabe se vai vingar ou não, mas para prevenir, ele começa a te perseguir. E aí começam os problemas. Eu equalizei os problemas de quem tem chamada. Pergunte de que forma? Eu criei uma sentença. A sentença é essa. Primeiro, Deus complica a vida da pessoa inteirinha. Aí depois Deus descomplica a vida da pessoa inteirinha. E só depois é que Ele explica porque Ele tinha complicado. Entendeu aí? Anota, primeiro Deus complica, depois Ele descomplica, e aí Ele explica porque Ele complicou. Nessa ordem. Quer ver? Moisés, vou te usar para libertar o povo. Yes. O povo está saindo. Moisés, tirou o povo do Egito? Tirei, Senhor. Você conhece o Egito como a palma da minha mão. Então esquece o seu conhecimento. Por quê, Senhor? Segue a nuvem. O GPS de Deus. Segue a nuvem. E Moisés vai seguir na nuvem contrariado. Pergunte por quê? Ele conhece a terra. E a nuvem está levando ele para uma emboscada. A nuvem leva ele para frente do Mar Vermelho. A nuvem para. Moisés olha para o céu, olha para o povo, está todo mundo murmurando. Ele olha lá atrás, vê a poeira dos cavalos de Faraó. Ele cai de joelho e começa a clamar. Aí Deus abre o céu e diz assim: por que clamas a mim? Por que clamas a mim? Ei, parece que Deus está falando de uma coisa que ele não sabe. Mas não é isso. Deus está dizendo assim para ele: por que você está me chamando, se eu já te dei condições? O que é que você tem na mão? O meu cajado, fere as águas com ele. Ó, primeiro Deus complica. Leva o homem para um beco sem saída. Leva o homem para o limite. O homem pensa que vai morrer. Quando ele pensa que vai morrer, vem Deus e descomplica. O que você tem na mão? Um cajado, fere as águas. Feriu as águas, o mar se abriu, amém? Moisés passou com Israel. Quando chegou do outro lado, ao invés de eles correrem, Deus disse: pare aí. Para quê, Senhor? Faz o povo inteiro olhar para trás. Para quê, Senhor? Vou explicar porque eu compliquei. Contempla o seu inimigo pela última vez. Entendeu? Olha o que Deus está falando. Se eu não te trago aqui, Faraó ia te perseguir pelo resto da vida, você, seus filhos e os seus netos. Agora eu vejo o futuro. Eu complico te trazendo para frente do mar. Eu descomplico abrindo o mar. E agora eu estou explicando. Eu trouxe você aqui para te dar vitória. Eu quero fazer uma pergunta para encerrar. Tem alguém aqui que está com a vida complicada? Quem está passando pelo vale da sombra e da morte, dê um salto sobre os seus pés e fique de pé. Você não é normal. O Senhor te trouxe nesta madrugada porque Ele te fez uma promessa. E Ele me mandou te dar o último recado dessa noite. Pegue aí. Todo homem, toda mulher que tem uma promessa divina, ele está imortalizado até que as promessas se cumpram na vida deles. Pegou o que eu disse? Vou repetir. Enquanto as promessas não se cumprirem na sua vida, não tem homem na terra, não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno capaz de tirar a sua história, de matar a sua vida, de roubar as suas promessas. Todavia, só existe uma força no universo capaz
de impedir Deus de cumprir o que Ele prometeu. Preste atenção. Só existe um inimigo capaz de roubar as promessas que Deus te deu. E ele está aqui nessa noite. Ele está dentro de você. É você mesmo. Só você pode impedir Deus de operar na sua vida. Porque Deus depende do seu livre arbítrio para Ele cumprir o que Ele prometeu. Se Ele falou, vou fazer, e você diz, não quero, Ele não pode fazer. Porque Deus não vai atropelar a sua vontade. Agora, se Deus disse, vou fazer, e você diz, não sei como, mas vai acontecer, quem viver, verá. Para ver a sua história dar uma guinada de 360 graus. Os seus inimigos estão proibidos de morrer. Estão obrigados a partir deste momento. Eu selo esta palavra no mundo espiritual. Os seus inimigos estão proibidos de morrer até verem Deus colocar uma coroa na sua cabeça e te dar o que Ele prometeu que ia te dar. Eu profetizo um reboliço na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, nesta madrugada, porque quem tem promessa de Deus reage. Incline a sua cabeça. Eu quero aqui perto de mim. Preste atenção, não venha antes. Deixe-me falar primeiro. Aqui perto de mim, só homens e mulheres que estão por um fio. Gente que está à beira de uma loucura. Gente que está à beira de um desespero. Porque perdeu tudo. Porque perdeu os sonhos. Porque foi excluído, excomungado, expulso. Arrebentaram com a sua vida. E você disse a Deus, eu não aguento mais. Mas existe dentro de você uma centelha de promessa. E enquanto eu pregava, você disse, se é para mim, Deus, me dá uma chance nova. Incline a sua cabeça. Eu quero você aqui perto de mim. Vem bem pertinho de mim. Chegue bem perto de mim. Isso, vem chorando mesmo. Ramassuire candorobas naradacandarabaha. Não consigo ir além do teu olhar. Tudo que eu consigo é imaginar. Vem, eu tô te esperando. A riqueza. Pega o microfone e canta direito para mim essa música, por favor. De você. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhece. Você vai voltar a viver. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez, deixa de fazer. Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabes fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Pode chorar. Eu choro se o mundo ainda não
não notou. Recebe já vida. é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro dia ao fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Pegue na mão de quem está do seu lado. Ouro eu consigo só admirar, mas Pegue na mão de quem está do seu lado. Não fique Deus sozinho. adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é o mistério de Deus com você. Do Senhor, não chore se o mundo ainda não notou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro dia ao fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Eterno Deus de Israel, abre os céus sobre Belém do Pará nesta madrugada. Faz cair sobre nós uma chuva de sonhos e promessas. Comece a inundar esse lugar com a sua glória. Agora, agora. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro dia ao fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair, Ele vai te levantar. Não chore se o mundo ainda não notou. E já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro dia ao fim. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar, se o mundo te fizer cair. Incline a sua cabeça. Solte a mão do seu irmão. Pegue ele pelo braço. Traz ele bem perto de você. Não deixe ninguém sozinho agora. Eu quero um exército aqui. Oh, meu Deus. Você não vai morrer. Feche os olhos. Você não vai terminar os seus dias assim. Você não vai morrer enquanto as promessas não se cumprirem. Senhor, eu oro nesse momento. Traz de volta o sonho nesta madrugada. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. Traz os sonhos de volta. Meu Deus nunca falha e nunca falhou. É pra você. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. Meu Deus, entra na guerra, peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessas de Deus vence o mal, vence o
não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Pois tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. Pois tem a fé de Abraão. Senhor, eu oro nesta madrugada. Eu oro por esses homens e mulheres que estão de braços dados. É assim que deveríamos atravessar os vales unidos. É assim que deveríamos, Senhor, percorrer os vales unidos. Sozinhos não podemos chegar em lugar nenhum. Neste lugar não tem homens e mulheres que são super-heróis. Não existe homem de aço nem mulher maravilha entre nós. Todos são seres humanos cheios de defeitos. Fraquezas perambulam pelo nosso corpo, aprisionam os nossos sonhos, faz as nossas promessas se diluírem, se dissolverem, evaporarem. Mas o seu amor é tão grande, Deus, que nesta madrugada o Senhor saiu das nuvens e entrou aqui nesse culto. E o Senhor veio voando nas asas do vento e começou a falar no ouvido dos seus filhos: calma, vai acontecer, já está acontecendo. Senhor, enquanto eu oro nesta madrugada, o Senhor está visitando a casa deles, o Senhor está visitando a igreja deles, o Senhor está visitando o trabalho deles, o Senhor está visitando a faculdade, a universidade, o Senhor está visitando aqueles homens e mulheres que têm os documentos na mão, o juiz, o delegado. Pai, faz um milagre nesta madrugada. Faz um milagre nesta madrugada. Faz um milagre acontecer nesta madrugada, Pai. Porque depois desta madrugada eles nunca mais serão os mesmos. Em nome de Jesus Cristo, seu amado Filho. E só quem tem promessa diga: eu tenho promessa. Solte o braço do seu irmão e levante a mão direita para o céu bem alto. Diga comigo: em nome de Jesus, todos os demônios que lutaram contra as minhas promessas, contra as palavras que Deus disse a mim, contra os sonhos que Ele plantou em mim, todos os demônios que lutaram contra mim, venham para a palma da minha mão agora. Fecha sua mão com fé. Eu vou contar até 3. Você vai jogar no chão e vai pisar em cima. E depois que você pisar em cima, você vai encontrar 7 pessoas. É um número profético. Então não abrace só 5, nem 6. Abrace 7. Gaste um tempo e profetize sobre eles, dizendo: o Deus das promessas vai visitar a sua vida nessa noite. O Deus de Daniel, que leva o homem para um cativeiro e transforma ele em príncipe no cativeiro, vai visitar a sua vida nesta madrugada. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família vai sentir orgulho de você de novo. 2, quem viver verá, para ver onde Deus levará você nas asas do vento dele. 2,5, Belém do Pará será chamado capital das promessas. 3, jogue no chão, pise em cima, abrace 7 pessoas e profetize sobre eles. Oh Deus de Israel, eu sei que eu não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões que estão rugindo sem parar, meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Profetiza, nada pode
pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, Do palácio não quero não. Eis aqui com Daniel, com os olhos voltados pro céu, com o risco de morrer, mas o que me importa é te obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Só quem prefere ser fiel comece a dar glórias a Deus. Cadê os pentecostais que vieram para a vigília? É hora de adorar. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, dos palácios não quero não. Esse aqui com o Daniel, com os olhos voltados no céu, com o risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Senhor, não vou dividir minha adoração, exclusivo é o meu coração. Vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Quero ouvir você cantar o Salmo 91 marchando comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi o Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza. E Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. E eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam ao meu lado, direita, esquerda, eu sou protegido. Se eu for fiel, eu obedecer. Ele tem anjos para me guardar. Exclusivo é O meu coração, vivo só pra ti, não abro mão do céu, até diante da morte, prefiro ser fiel. Só quem prefere ser fiel tem um grito de glória. Ser fiel. Prefiro ser fiel. Só quem pode dê uma salva de palmas a Jesus. Quem pode aplaudir e gritar. Quem pode aplaudir e gritar e dar um pulo para cima. Murcha a barriga. Olhe nos olhos do seu irmão. Se não tiver vermelho, enfia o dedo no olho dele. Diga para ele: você tem promessa? Diga: vai acontecer. Diga ao seu irmão: não é como você quer, é como ele quer. Fala assim: José, você vai chegar no trono, mas tem que aguentar a cisterna, a prisão, a vergonha, porque a exaltação vai chegar. Eu não estou pregando para paraenses nessa noite. Nessa noite eu estou pregando para brasas de fogo. Homens e mulheres que serão levantados por Deus nessa terra. E quem viver verá, para ver onde você vai chegar. Pegue na mão do seu irmão de novo. Nós já vamos encerrar pelo menos a minha parte. O culto continua até as 8 da manhã.
Você pode preparar aquela música que você cantou antes de eu pregar? A primeira. Como? Isso. Só segura. Olhe para mim. Eu estava em Brasília dia desses. Cheguei numa comissão com deputados. Tinha vários deputados reunidos. Quando eu fui passando, um deles me gritou: ô pastor Marcos, o senhor pode vir aqui? Fui lá. Aí eles falaram assim: ô pastor, nós estamos todo mundo com medo. E eu falei: vocês estão com medo do quê? Nós estamos com medo de sofrer injustiça, porque a vida política está difícil no Brasil. Aí um deles falou assim: o senhor pode fazer uma reza brava para nós aqui? Eu falei: vamos rezar agora. Juntei eles pelas mãos, fiz aquela oração de fogo. Terminei de orar, os deputados começaram a limpar os olhos, estavam todos chorando. Aí um olhou para mim e falou assim: ô pastor, o seu santo é forte, né? E eu disse: você não sabe como e quanto. Aí um falou assim: pastor, ensina a gente. Eu disse: ensinar o quê? Ensina a gente a ter o corpo fechado. Eu falei: calma aí, me explica, o que você está falando? Não, pastor, é que toda vez que o senhor passa pelos corredores e a gente vê o senhor, a gente comenta: por que nada pega nele? Eu me fiz de desentendido, falei: como assim? Pastor, toda vez que dá um problema com o senhor, vai parar no Jornal Nacional. E é para destruir. Só que ao invés de destruir, o senhor sai mais forte. Por que nada pega no senhor? Aí eu chamei eles e falei: vou ensinar para vocês como é que faz para ter o corpo fechado. Vocês têm que ir num culto onde tem um monte de crente barulhento. E eu falei: e a coisa só fica boa quando os barulhentos têm um maluco. E o maluco dá um pulo, chacoalha o corpo e vai perto de você e diz assim: homem! Porque quando Deus faz uma promessa, Ele não pode voltar atrás nela. O diabo vem e arma uma cilada para te matar, mas Deus tem a promessa. Como Deus tem a promessa, o diabo não pode tocar em você. Até a promessa se cumprir, você está imortalizado. Eu tenho um sonho e eu tenho uma promessa ainda. Pergunte qual? Um dia, no meio de semana, os crentes do Pará, do Brasil inteiro, irão para os cultos à noite com um radinho de pilha na mão, só para ouvir a voz do Brasil. Hoje ninguém escuta de raiva da corrupção, mas chegará um tempo que a igreja vai ter o orgulho. Um jornalista vai começar dizendo assim, com a palavra: Sua Excelência, o Presidente da República Federativa do Brasil. E o presidente do Brasil vai começar o discurso dele assim: eu cumprimento os compatriotas brasileiros com a paz do Senhor Jesus. Só que você tem que acreditar na sua história. Ontem eu postei um bannerzinho no meu Facebook. Nem sei se foi ontem, se foi hoje. Estava acordando e eu escrevi uma frase e coloquei com uma foto minha: se você não acreditar em você, na sua história, quem vai acreditar? Se você não acreditar, Rosivaldo, que um dia Deus vai te levantar no estado do Pará para fazer a diferença, quem vai acreditar? Eu acredito em você. Geralmente só acredita em loucos quem é louco também. Eu vi um monte de meninos aqui de terno e gravata. Eu pregava e lia a alma deles. E a alma deles dizia: eita, que um dia vou ser eu. Vai mesmo. Eu vou estar sentado de cabelinhos brancos ouvindo vocês pregarem. Se você soubesse perto de quem você está agora.
Você ia aproveitar e ia pegar o número do celular da pessoa agora, do WhatsApp dela. Porque para falar com ela hoje dá tempo, porque ela está aqui, ó. Daqui uns dias, só assistindo um programa de televisão. Quem tem uma promessa violenta desse jeito, diga: eu tenho. Você crê nela? Então que Deus plante dentro de vocês da mesma unção que Ele me deu, da unção de acreditar que tudo é possível ao que crer. Recebe isto, pegue a profecia, põe no coração e dá um grito de glória a Deus bem. Aleluia. Vai ter milagre, querido. Vai ter milagre, aleluia. Xaramanai comanaço. Aleluia. Determina o seu milagre nesta noite. Aleluia. Eu determino o milagre de você nesta noite, na sua casa, aleluia. Mas o dia amanheceu e a doença ainda estava lá. Tantas portas ela bateu e a solução nada de encontrar. Desespero tomou conta, o dinheiro acabou, seus amigos me deixaram. É assim que acontece. De repente tudo muda, acontece uma surpresa. Jesus aparece em seu caminho, mas diante dela ela vê uma multidão, mas tinha uma fé inabalável em seu coração. E disse: então somente se nele eu tocar, o milagre acontece. Eu creio assim, ó, vai ter milagres aqui. Eu sinto, vai ter milagres aqui. Tem gente pedindo, o impossível acontece. Onde Jesus chega, é só acreditar. Vai ter milagres hoje aqui, neste lugar. Tem adorador, tem adorador, tem adorador. Aleluia. Erga a tua mão para o céu, aleluia, em direção do teu lar agora, em direção do teu lar agora, aleluia. Você vai profetizar o milagre neste momento agora no teu lar, aleluia. Você vai profetizar o milagre, aleluia. Vai ter milagre lá sim, vai ter milagre sim lá, aleluia. Na tua casa, na tua família, vai ter milagre, vai ter milagre. Disseram para você, aleluia, que não ia acontecer. Disseram para você que você não é adoradora, que você não é adorador. Ei, diga na cara do inimigo, em frente à multidão, em frente à multidão, em frente à multidão. Toque em Jesus, somente Jesus, somente Jesus, somente Jesus. Toque nele diferente nesta noite.
noite é para Ele adoração, para Jesus de Nazaré. Aleluia, vai ter milagre sim, vai ter milagre sim, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter milagres aqui. Ó, tem, ó, eu sinto, tem milagre, Deus, tem milagre, aleluia. Já tem milagres aqui, meu Deus. Tem gente perdido nesta noite, Jesus. O impossível acontece onde Jesus chega, é só acreditar. Já tem milagre de Deus, é milagre de Deus, aleluia. Hoje aqui, levanta a mão e recebe, levanta a mão e recebe, levanta a mão e recebe. Já tem milagres aqui, obrigado, Jesus. Eu sinto, já tem milagres aqui. Sabe por quê, Jesus? Porque aqui tem adorador, aqui tem adorador. O impossível acontece onde Jesus chega, é só acreditar. Já tem milagre, ou já que se tem milagre, tem milagre, tem milagre, tem milagre aqui, Jesus. Maravilha, recebe, toma posse do teu milagre nesta noite.